Olá, queridos, graça e paz, louvado seja Deus nesse dia. Estamos aqui juntos nessa jornada pela palavra de Deus. Essa palavra aí que continua viva, que entra nos lugares mais quebrados da nossa vida, que confronta, que cura e que nos chama para mais pertinho do Pai. Eu sou a Giovana Jacques, essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos caminhar aqui por 2 Crônicas, nos capítulos 28 ao 30. E aqui nós veremos uma das quedas mais profundas de Judá, mas também um dos recomeços mais lindos, quando um coração decide voltar para Deus. Peço perdão aí porque eu tô um pouquinho gripada, né? Mas o Senhor tá na direção aí dessa leitura. E a história aqui começa com Acás, rei de Judá. E diferente de muitos reis anteriores que começaram bem e depois se desviaram, Acás já começa longe do Senhor. Ele anda aqui nos caminhos dos reis de Israel. Ele faz imagens de Baal, ele queima incenso debaixo das árvores frondosas, de toda árvore frondosa. E chega ao ponto terrível de sacrificar os próprios filhos a Moloque, um culto maligno que havia se fortalecido por Jezabel muitos anos antes. E é difícil entender tanto mal em alguém cujo pai, avô, bisavô e trisavô seguiram o Senhor em tantos momentos. E a profundidade da perversidade de Acás assusta. Então Deus permite que Judá seja humilhado. Síria, Israel, Edomitas e Filisteus se levantam contra o reino. Parece um 4-0 contra Acás. Porque um homem ele precisa estar muito cego espiritualmente para achar que pode liderar o povo de Deus vivendo contra o próprio Deus desse povo. E o Senhor ele tem zelo pelo seu povo e toda liderança vai prestar contas diante dele. E mesmo ali, no meio da disciplina, Deus continua cuidando dos seus. E algo surpreendente acontece. Até em Israel, longe do verdadeiro culto ao Senhor, ainda existem líderes espirituais capazes de discernir os propósitos de Deus. Quando homens de Judá são levados, feridos e humilhados, alguns israelitas se levantam para cuidar deles. Vestem os nus, alimentam os cansados, tratam os feridos e ajudam os fracos no caminho de volta. É uma cena linda. E isso lembra muito o coração da parábola do bom samaritano contada por Jesus. Mas Acás não aprende. Quanto mais era confrontado, mais ele endurecia. E ao invés de se humilhar, ele buscava ajuda em falsos deuses e alianças humanas. Ele chega ao absurdo de fechar as portas do templo. O rei de Judá interrompe o culto ao Senhor. E o fim de Acás é muito triste. Ele sofre humilhação, colapso moral e espiritual e morre com uma reputação vergonhosa. Provavelmente o pior rei de Judá até aquele momento. Mas então Deus levanta um novo começo. Entra em cena Ezequias e uma pergunta surge naturalmente. Como um filho pode ser tão diferente de um pai tão perverso? E a Bíblia diz que não houve rei em Judá tão dedicado ao Senhor como Ezequias, nem antes nem depois dele. A sua mãe se chamava Ábia, nome que significa meu pai é Iavé. Ela provavelmente foi criada num ambiente mais saudável espiritualmente. E nos dias de Uzias e Jotão, e tudo indica que discipulou Ezequias nos caminhos do Senhor. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, mas já entra em ação imediatamente. Ele deve ter crescido angustiado vendo tudo que o pai destruiu, e ele não perde tempo. Ele abre novamente as portas do templo, ele convoca levitas e sacerdotes, chama todos à santificação, restaura os utensílios, reorganiza o culto e começa uma grande reforma espiritual. Que contraste! Aquilo que o pai fechou, o filho decide restaurar. Ezequias se coloca na brecha pelo povo, parecido assim com Neemias, com Daniel e Abigail.
Ele confessa os pecados da nação e entende que ainda havia esperança de restauração. Mesmo sendo jovens, assume postura de pai espiritual diante de homens mais velhos. E isso é lindo. Deus levanta líderes desde a juventude e precisamos reconhecer quando Ele faz isso. Então os levitas se levantam. Parece que estavam apenas esperando alguém acender novamente o fogo. Ezequias mobiliza o povo porque havia uma visão ardendo dentro dele, a expiação por todo Israel, não apenas por Judá. Assim como Davi, Ezequias enxergava o povo de Deus como uma nação santa, uma só nação. E tudo começa a ser restaurado conforme os padrões estabelecidos por Davi, por Natã e pelos profetas. Os louvores voltam, a adoração volta, a presença de Deus volta a ser desejada e a alegria toma conta do povo. Porque quando existe arrependimento verdadeiro, sempre existe caminho para a restauração. E então nós chegamos ao capítulo 30. Ezequias envia cartas por todo Israel e Judá, convidando o povo para celebrar a Páscoa. Uma cena linda. Mesmo depois de tanta rebeldia, Deus ainda estava chamando seus filhos de volta. O convite parece o abraço do pai da parábola do filho pródigo. Voltem para o Senhor, porque Ele é bondoso e compassivo. Mas alguns zombam do convite, mas outros se humilham e vão para Jerusalém. Sempre haverá dois tipos de coração diante da voz de Deus: os que endurecem e os que retornam. Ezequias tinha uma visão profunda de unidade. Ele chama o povo de volta ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, as raízes da aliança. E então acontece algo poderoso. Os sacerdotes e levitas começam a se santificar em grande número. A santidade se torna contagiosa. O avivamento deixa de depender apenas de Ezequias e começa a alcançar os ministros. Muitos ainda não estavam totalmente preparados conforme a lei, mas havia sinceridade no coração. Então Ezequias intercede por eles, se coloca na brecha e Deus o ouve. Que coisa gloriosa! O povo celebra a Páscoa com tanta alegria, tanto louvor, tanta presença de Deus, que prolongam a festa por mais 7 dias. Os instrumentos tocam bem alto, os levitas ministram com alegria. E Jerusalém volta a experimentar algo que fazia muito tempo que não vivia: a doçura da presença de Deus. Segundo Crônicas 28-30, nos mostra algo muito poderoso. O pecado afasta, mas o arrependimento aproxima novamente. Nenhuma geração está perdida demais para recomeçar. Deus disciplina porque ama, mas continua chamando de volta. E quando as portas da presença se abrem outra vez, a restauração começa. E no meio de tudo isso, Jesus é revelado para nós. Acás fechou as portas do templo, mas Jesus veio abrir definitivamente o caminho até o Pai. Ezequias restaurou a Páscoa, mas Jesus se tornou o verdadeiro Cordeiro da nossa redenção. E nós? Existe alguma área da nossa vida que foi fechada pelo pecado, pelo cansaço ou pela frieza espiritual? Hoje o Senhor ainda continua chamando: volte para mim. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que Deus reacenda em nós o desejo da sua presença, que nos dê coragem para abrir novamente aquilo que foi abandonado e faça nascer em nosso coração uma alegria verdadeira de estar perto dele, porque não existe restauração mais linda do que voltar para a casa do Pai. Amém? Um grande abraço. Até amanhã.